Carmo e o Conte Connosco hoje sobre o IRS. Exatamente, Carolina. Foi hoje aprovada a nova reforma do IRS e nós vamos perceber no Conte Connosco quais as implicações para os portugueses. Boa tarde. A reforma do IRS foi hoje aprovada no Parlamento. Vamos tentar perceber o que muda na vida dos portugueses com as alterações votadas. Vamos ou não pagar mais de imposto? Quem mais beneficia com estas alterações? Que novas deduções teremos ou não em relação ao que já estava em vigor? Participe enviando comentários e sugestões para a página do Facebook Conte Connosco RTP ou para o e-mail conteconnosco@rtp.pt. As alterações ao regime de IRS foram então aprovadas em votação final global na Assembleia da República. Os partidos da maioria votaram a favor. O PS votou contra, porque PSD e CDS se recusaram a retirar a norma do quociente familiar da proposta. Toda a restante oposição também votou contra. O IRS pode mesmo descer para quem não tem dependentes. Assim se percebe pelas simulações de consultoras, tendo em conta as novas deduções. Vamos olhar agora para algumas simulações e perceber então o que muda. As contas apontam para uma redução genérica do imposto em relação a 2014. Vejamos algumas simulações da consultora PricewaterhouseCoopers. Um solteiro com um filho ganha, por exemplo, 1.500 euros por mês, 21 mil brutos por ano. O montante do IRS, antes das deduções, é desde logo mais reduzido. Deduzidas despesas pessoais, de saúde, com educação, a casa e as gerais, o imposto a sofrer acaba por cair de 3.425 euros para 2.987. No ano seguinte, o contribuinte fica com uma diferença no bolso de 438 euros, em consequência do quociente familiar e de deduções mais vantajosas. Olhemos agora para o outro cenário, em que também se vai verificar um desagravamento do imposto a pagar em 2015. Um casal com 2 filhos, oferindo, por exemplo, 70 mil por ano. Depois de toda a contabilidade feita, verificamos que o imposto final passa de 17.185 euros para 15.502. E, como tal, a variação do rendimento líquido que fica na carteira ultrapassa os 1.600 euros. Um solteiro sem dependentes também fica a ganhar. Vamos considerar um rendimento bruto anual de 11.200 euros, ou melhor, de 800 euros por mês. Passa então de um imposto final de 771 euros para 710. Entre o rendimento líquido de IRS de 2014 e o de 2015, o ganho é de 61 euros. O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro diz não perceber o braço de ferro com o quociente familiar entre PS e a maioria. Toda a gente vai pagar menos impostos. Quem vai beneficiar mais? Porque quem foi mais prejudicado com a vinda da Troika foi quem tinha filhos. Porque as deduções que existiam com os filhos acabaram praticamente todas. E agora são repostas. O quociente familiar, o que vem fazer é tornar mais transparente a dedução ou com pais dependentes, quando eles tenham dificuldades económicas, ou com os filhos, atribuindo-lhes um fator de ponderação de 0,3. Ainda não percebi porque este celeuma todo do Partido Socialista relativamente a esta dedução. A oposição diz que o alívio fiscal que o governo destaca está longe de compensar a camisa de forças do IRS ditado por Vítor Gaspar em 2013. É meu convidado o Dr. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Muito boa tarde, obrigada por estar no Conte Connosco. Vamos então explicar aos portugueses, partindo também destes exemplos, o que é que se ganha com esta reforma do IRS. Bom, antes de mais nada, há que salientar que estas alterações introduzidas pelo Governo são boas alterações. Depois de, também, diga-se a bom da verdade, depois de tanta coisa que nós assistimos a parecer uma coisa boa, só ficamos contentes. Mas o que é de salientar, na minha opinião, é que o imposto, o IRS, é um imposto pessoal. E como imposto pessoal que é, deve haver um esforço de se modelar esse imposto à vida concreta das pessoas. Ou seja, quem ganha menos, pagar menos imposto. É isso. Eu diria quem ganha menos, ou a quem resultar menos rendimento líquido, deve pagar menos imposto. A quem resultar maior rendimento líquido, deve pagar mais imposto. Pois muito bem, o que nós temos é que, com o corte das deduções que o Vítor Gaspar veio a introduzir,
houve aqui uma perturbação muito grande no funcionamento dos impostos, em que as pessoas passaram a pagar um imposto sobre rendimentos que não tinham. Elas tinham o rendimento na fonte igual, mas como deixaram de considerar as despesas que elas, entretanto, tinham que suportar, acabaram por pagar impostos sobre valores, sobre rendimentos que, efetivamente, não ficavam líquidos para que elas pudessem pagar impostos. Uma das primeiras coisas que é necessário ter-se em atenção no IRS é esta particularidade. É a particularidade que o sistema, do esforço que o sistema deve fazer por enquadrar fiscalmente aqueles que são sujeitos passivos do imposto. E perdoar-me, mas só uma questão muito rápida quanto ao coeficiente familiar. Que foi a grande polémica entre os partidos que suportam o governo e o maior partido da oposição. O coeficiente familiar, eu só gostaria, ouvi o Dr. Caiado Guerreiro, eu só gostaria de entender uma coisa. O seu filho é de carne e osso, como é o filho de qualquer outro cidadão. E só gostaria que me explicassem porquê que um filho numa família que tem menores rendimentos vale menos do que um filho numa família que tenha maiores rendimentos. Porquê que eu hei de deduzir mais o mesmo filho? Porquê que há de deduzir mais numa família que tenha grandes rendimentos do que deduzir... E é isso que vai acontecer com esta reforma. É isso que vai acontecer com esta reforma. Há aqui iniquidades que as pessoas ou não as entendem, ou, valha-me Deus, querem fazer dos outros também que as não entendem. Mas este princípio do tratamento igualitário e equitativo das situações concretas perante todas as pessoas, independentemente do género ou de situação, é uma da regra fundamental do IRS. Portanto, devia haver aqui eu peço imensa desculpa. Acertos em relação a essas situações. E eu peço imensa desculpa, mas se o Partido Socialista, na minha opinião, tivesse votado estas alterações ao IRS com este tipo de contradições, o Partido Socialista contrariava uma das coisas mais fundamentais da sua existência, que é, naturalmente, a pugnar por uma sociedade igualitária entre todos os cidadãos. Mas o que é certo é que as pessoas lá em casa precisam de saber e fazer contas à vida a partir do próximo ano o que é que lhes vai acontecer. Já sabemos, vão pagar menos imposto. Vão pagar menos, mas não sei se reparou ali que as pequeninas pagam menos, pagam, como é que é dizer, as pequeninas têm menor benefício e as maiores têm maior benefício. Mas era necessário, eu não estou contra isso, por uma razão muito simples. Verdadeiros sacrificados deste grande boom fiscal foi aquilo a que nós poderíamos chamar a classe média, que elas tinham rendimentos mais superiores. E podemos falar em classe média atualmente em Portugal? Atualmente não existe, mas aqueles que tinham rendimento mais folgado, cortar-lhe as isenções, fizeram o reenquadramento de escalões, puseram-nos a pagar mais por efeito dos escalões, que haja um desagravamento para essas classes de rendimento. Eu acho que então vamos, para explicar às pessoas exatamente, vamos tentar balizar os montantes de rendimento bruto que neste momento podem beneficiar mais em relação a esta reforma. Eu penso que o Governo, eu estava em Berlim e fui consultado quanto a esta temática, e o que eu disse foi ainda bem que chegou o bom senso ao Governo. E eu só tenho pena que não tivesse chegado para outras questões, como lhe disse, questões como, por exemplo, o tratamento das famílias monoparentais. Aí já lá vamos também. Mas só uma questão que eu penso que é muito interessante com a reposição do direito à dedução, que estavam eliminadas no regime anterior, eu penso que se fez um avanço muito grande e felicito o Governo por estas alterações. As famílias portuguesas vão pagar menos IRS no próximo ano, é indiscutível. Se o resultado daquilo que vão pagar menos no IRS e em relação àquilo que vão pagar nos novos impostos que se criaram, como é o caso dos denominados impostos verdes, eu neste momento tenho alguma dúvida ainda se haverá benefício ou se haverá encargo. Em relação às deduções, para depois irmos a outras questões que eu também gostaria de falar consigo. Em relação às deduções, há um teto máximo de valor para as deduções, ou seja, uma família que tenha um filho com problemas de saúde graves e que precise de muitos cuidados médicos, medicação e por aí fora, tem um teto máximo para poder deduzir, mas vai gastar muito dinheiro com esse filho, não é? Não devia haver também aqui, se calhar, perceber se as deduções deveriam também equilibrar o rendimento de cada uma das pessoas, ou seja, os que ganham menos poderem ter uma folga nessas deduções maior do que aquilo que vão ter?
Mas vamos lá ver, se ganham menos, normalmente estão já isentos de imposto e por isso o efeito prático dessas coisas acaba por ser Quando praticamente eu digo ganham menos, não inexistente. estou a falar do ordenado mínimo nacional, que infelizmente ainda há muita gente a recebê-lo. Estou a falar O IRS naquele valor que o Soutor há pouco falava da classe Exato. média. O IRS começou por não ter limites na saúde. Tinha limites noutras questões, na saúde começou praticamente por não ter limites. Só que criava também algumas distorções com as quais nós não estamos de acordo. Ou seja, o imposto não pode também ou não deve diferenciar as pessoas em função da situação económica. E havia pessoas que com uma doença daqui iam para a Alemanha, iam para a Inglaterra e reduziam todos esses valores no IRS, e as pessoas que não tinham condições para poder suportar esses gastos não tinham possibilidade de proceder à sua dedução. Ou seja, um teto, desde que seja um teto razoável em termos do que é a vida das pessoas, efetivamente, eu acho bem. Acho bem, porque senão descaracterizamos também, o imposto acaba por não ter nenhuma fonte, não ser fonte de rendimento nenhum no que respeita às despesas do país. E por isso esse teto acho bem. Agora, a questão reside em saber é se esse teto é um teto adequado à realidade das pessoas, isto é, se me permitem a mim que eu deduza, por exemplo, 1000 euros numa família que tem 5 elementos, ou se me permitem que eu deduza 1000 euros numa família que tem os dois elementos, há aqui uma disparidade. Diferença muito grande. Uma diferença. Seria preferível criar um teto por elemento do agregado familiar, porque senão as grandes famílias acabam por ser também elas prejudicadas. Vamos então à questão das famílias monoparentais. O Soutor não concorda com este novo regime porque... Não concordo e acho que qualquer pessoa de bom senso não precisa de ser muito instruída. É uma questão de senso. É uma questão de senso. Vamos lá ver. O que é que nós estamos a falar? Nos termos do quociente familiar, por cada filho que a Dina tenha, soma ao índice para deduzir. Isto é, se tiver 2 filhos, se cada filho valer 0,30 como está agora, então em vez de dividir por 2 se for casado, não é? Em vez de dividir por 2, divide por 2,3. Quer dizer, o valor que você vai encontrar nesta visão por 2,3 é um valor inferior do que aquele que encontrava se dividir só por 2. Claro. E é sobre este valor, aquilo a que chamamos de rendimento coletável, que vai fazer incidir as taxas. Ora bem, se você... Imaginemos que você hoje é uma senhora casada, que o diabo seja surdo que eu acabou de dizer. É um exemplo para as pessoas perceberem. Mas, por exemplo, imaginemos um casal que tem 2 filhos ou 3 filhos. Tem a sua vida devidamente constituída, no final do mês organizadinha, o marido concorre com o seu vencimento para a família, a esposa concorre com o seu vencimento para a família, e eventualmente algum dos elementos do casal concorre também com o seu vencimento para a família. Se este casal for um casal tradicional, os filhos deduzem 30%. Perdão, 0,3%. Se este casal tiver o azar de, por qualquer motivo, por exemplo, haver um acidente e o marido ou a esposa morre, o que é que vai acontecer de facto nesta família? Esta família, o cônjuge sobrevive, não vai abandonar os filhos, o que é perfeitamente natural. Claro. Não vai abandonar os filhos. Ele que contava no final do mês com o concurso do vencimento da esposa para as despesas familiares, para a despesa financeira do lar, deixa de o ter. E por isso ele vai ter que ter maior para manter o status quo, por isso a normalidade dos filhos, manter os filhos a estudar, manter, enfim, as preocupações tradicionais de qualquer E a vida normal pai. que até ali levava. Exatamente. Então o que é que lhe acontece? Porque teve estes problemas, o IRS deixa de lhe considerar 0,3 por cada filho e passa a considerar só 0,15. Isto é, o pobre desgraçado do cônjuge sobrevive. Quando mais precisa é quando lhe dizem, olha, não, tu és estigmatizado negativamente em termos fiscais. E então, isto eu penso que é mesmo fundamental. Como é que se pode estar de acordo em que numa situação destas eu mantenha uma coisa destas no IRS e se venha dizer que um partido, neste caso, que é o partido que tem uma tradição de humanidade, que possa estar de acordo com uma coisa destas?
Não pode. Acha que quem fez estas propostas e quem votou esta lei pensou nas famílias monoparentais apenas no aspecto das separações, dos divórcios e das pensões de alimento, esquecendo-se da viuvez, por exemplo? Olha, Dina, eu não queria ser... Pronto, às vezes as pessoas dizem que eu tenho muita vivacidade nos debates, com muita vivacidade. Eu sou assim. Eu das causas que gosto e que conheço e que luto por elas, sou uma pessoa que transmite vivacidade nelas. Mas olha, esta reforma fiscal foi um erro. Foi um aborto desde o princípio. E sabe porquê que foi um aborto? Porque ninguém queria, o governo não queria esta reforma. Não vale a pena andarmos a dizer coisas que depois ninguém se entende. E viu-se na necessidade de fazer esta reforma porque tinha feito uma outra, essa sim, pré-determinada, pré-concebida, com objetivos claros onde queria ir. Foi a reforma do IRC. E claro, o governo tinha que dar uma resposta. Qual era essa resposta? Também tem que mexer nos impostos do IRS. E começou isto por dizer, olha, os senhores chamam uma comissão e disseram, meus senhores, vocês vão-me fazer aqui um arranjinho, mas cuidado, é só aqui, ali e acolá. E chamaram isto uma reforma. Comissão da reforma. Bom, antes de mais nada, se é uma reforma, não deve ter estas limitações todas. Propostas essas que foram quase todas postas de lado. E agora o que é que nós assistimos? Desde a primeira proposta até agora à votação. O que é que nós assistimos a isto? É uma desorientação total, uma falta de estratégia, uma falta de saber para onde quer ir, uma falta de saber o que é que quer. E por isso é que assistimos a que temos um trabalho da Comissão. Esse trabalho da Comissão foi tornado público por parte do Governo e antes do próprio documento ser aprovado, uma alteração radical, ainda bem que houve essa alteração, atenção, eu estou de acordo com ela, mas uma alteração radical da proposta que nos foi apresentada. Isto demonstra o quê? Demonstra aquilo que um velhotezinho amigo meu dizia. Olha, Domingos Azevedo, sabes uma coisa? Dizia ele. Tu, se não souberes por onde ir, não há ventos que sejam capazes de te empurrar. Tu tens que saber por onde queres ir. E depois de saber por onde queres ir, então, aproveita o sabor dos ventos. O doutor acredita que esta reforma que foi hoje votada e que vai ser posta em prática pode ter alterações em função do próximo ano e das eleições do próximo ano? Ou é uma reforma para ficar, eu acho que independentemente das críticas? Eu penso que nas coisas boas ela é uma reforma para ficar. Porque estava insustentável o sistema do IRS. Era insustentável para os cidadãos. Era insustentável o sistema do IRS. E eu penso que, naturalmente, independentemente de quem for o próximo governo, pode e deve melhorar. Melhorar no sentido de dar... Primeiro, eliminar de imediato esta questão do coeficiente familiar. Eu, se fosse o governo, era a primeira coisa que eu fazia, eliminava o coeficiente familiar e eliminava a diferenciação das famílias monoparentais em relação às outras famílias. Primeira das questões, olhos nos olhos, não tenho problema nenhum em dizer isto. Acho que é uma aberração que não faz sentido nenhum manter estas situações. E ainda bem... Mesmo correndo o risco de não recuperar mais dinheiro para os cofres do Estado com essa situação. Mas olhe, porque há outras formas de fazer isso sem criar essas clivagens. Há outras formas de poder fazer isso sem criar essas clivagens negativas entre as mesmas realidades, o tratamento das mesmas realidades no âmbito do IRS. E isso é que parece-me que é extremamente negativo. E por isso, desta reforma, alguma coisa vai ficar. Penso que já toda a gente, já ninguém fala nela, porque também já ninguém se acredita na chamada cláusula... Na cláusula de salvaguarda. Que caiu. Enfim, parece que nem os próprios autores acreditavam nela. Parece-me também que ninguém acredita na possibilidade de haver uma devolução do IRS nos moldes em que ela é feita, na minha opinião, perfeitamente descabidos do modo de funcionamento da tradição e do direito aplicável à gestão da causa pública, que é o caso dos reembolsos, eventual de reembolsos, no que respeita ao IRS, da taxa extraordinária. E por isso penso que algumas coisas no futuro poderão mudar, terão que mudar. Aquelas que ficaram mal terão que mudar. E deve aproveitar aquelas que são boas. E esta reforma, diga-se em abono da verdade, o que é que nós tínhamos? Isso é importante nós percebermos. Muito rapidamente, que o nosso tempo já está mesmo no limite. Nós tínhamos um sistema que dizia formação é importante ou não é importante para o país? Então deduz-se no IRS. Construção civil, casas de habitação. Habitação é ou não é importante para o país? Sim, senhora. Sirva-se do IRS para incentivar a indústria, para incentivar a criatividade, o desenvolvimento desses setores de atividade. O que é que o Governo fazia nesta proposta anterior e que agora alterou, como disse? O Governo dizia assim, olhem, vocês gastam, não me interessa no que é que gastam. Compram um carro, passem uma faturinha para ir lá para
Para o sorteio. sorte, passem a fatura e deduzam até do carro. Não tinha sentido nenhum. Ainda bem que corrigiram isto, ainda bem que foi reposta alguma originalidade do IRS relativamente às premissas que lhe estiveram na base, e só tenho pena, é que não tenham corrigido na totalidade naquelas questões que aqui falámos, particularmente nestas duas questões, a questão do coeficiente familiar e a questão do tratamento desigual e negativo das famílias monoparentais, as chamadas tradicionais. Doutor, muito obrigada por ter estado no Conto Connosco e pelos seus esclarecimentos. Muito boa tarde. Já sabe, nós esperamos pela sua história aqui na RTP. Participe através da página do Facebook Conto Connosco RTP ou envie um e-mail para contoconosco@rtp.pt. Boa tarde. Conte connosco. Nós contamos consigo.